Doutor Célio Sauer, novamente com a gente aqui. Olha, muito, muito obrigada. Finalmente o visto saiu ali do papel, já está podendo, então, pedir o visto. Já tem seguidor aqui falando que está ali pedindo. Eu até falo assim, mas o processo todo foi bem rápido. Acho que a gente que estava muito ansioso nisso, né? Foi. Tudo bom, Considerando que é doutor? um processo legislativo, né? Foi realmente rápido, foi uma coisa que a gente pode dizer em poucos meses, né? Começou em junho o Então, anúncio e em 31 de outubro já estava possível, né? Fazer o pedido da declaração do IFP, já estava possível fazer a entrada do processo pela Evisa. Lógico, né? Nada é só teoria na prática. é, Eu acho que os consulados VFS foram mais surpreendidos do que nós, que acompanhávamos aqui na internet, né? Teve e ainda tem alguma bagunça, algum atrapalhamento aí entre né, os umas entes. informações ali que Tem, às vezes tem, não tem. cruzam. É por E isso que eu trouxe eu aqui, viu? Porque eu tenho uma não, e lista tem ali de bastante dúvidas. coisa que foi evoluindo de uma forma bem dinâmica. Então, a gente pode ver assim, ó, do dia 31 de outubro a informação era uma, no dia 3 de novembro a informação era outra, já no dia 7 de novembro já mudou de novo, em alguns pontos para melhor, em outros pontos me dá um pouco de temor, de temerosidade, a forma que estão fazendo esses vistos. Mas aí, de novo, nós voltamos à questão da autorresponsabilização. Cada um sabe, né, para o que vem e, obviamente, cada um sabe que deve trazer as melhores condições para a sua própria sobrevivência e subsistência aqui em Portugal. E ainda acredito que depois que esses vistos começarem a ser aprovados ou negados, a gente ainda pode ter ali algumas surpresinhas de alguma coisa que, olha, aceitaram de determinada forma ou não Uhum, aceitaram de alguma uhum, forma. uhum. Temos o nosso checklist lá na VFS, mas Temos. sabemos que alguns documentos eles não constam ali, como a reserva de hospedagem, por exemplo, algumas coisas. Por isso que esse processo acaba sendo tão complicado para quem vai aplicar sozinho. Eu sei, É, eu apliquei o meu, e eu costumo e tem umas dizer, pegadinhas, né? as coisas elas vão se desenvolvendo de uma forma muito dinâmica. Então, não sei se você acompanhou até as notícias que saíram essa semana, tivemos aí 55 mil pessoas em apenas uma semana que fizeram cadastramento para vir trabalhar em Portugal. Se nós considerarmos que todas essas pessoas vão fazer o pedido de visto, né, não estou nem considerando familiares para acompanhar, não estou É considerando nada verdade. disso. Estou considerando só o indivíduo, só a pessoa, assim, ó, vou eu sozinho. Nós temos aí a possibilidade de ter emitido 55 mil vistos até talvez o final do ano, certo? Um valor absurdo para apenas 2 meses, se nós considerarmos o número de vistos emitido de uma forma global, né? Vocês Uhum. vão perceber que 55 mil pedidos é muita coisa. E tudo isso vai desaguar aonde? Na porta do CEF. Então, se nós temos 55 mil pessoas interessadas em vir trabalhar em Portugal, que provavelmente vão pedir o visto para vir para trabalhar em Portugal, essas pessoas vão ter um agendamento com o CEF. E do outro lado, nós temos 200 mil pessoas que estão aqui em Portugal e talvez precisam de agendamento e que podem ter que ceder lugar para essas outras Sim. pessoas que vão vir com visto. Então, é uma situação que, acredito eu, ainda vai ter muita poeira, muito barulho, muita coisa para acontecer. Verdade, bom posicionamento. É muito importante a gente ficar atento a tudo isso que está acontecendo, porque vai, né, formando um cenário ali que você vai vendo, ó, é a melhor hora, não é? Então, cada um tem que saber ali se está 100% preparado para vir aqui e competir por tudo isso que está sendo Exatamente, anunciado, né? exatamente. Tanto que uma das perguntas que eu mais tenho feito para as pessoas antes de qualquer contratação, antes de qualquer coisa, é: você tem alguém que você conhece aqui em Portugal, alguma pessoa que poderia lhe ajudar aqui em Portugal? Por quê? Porque geralmente quando você conhece alguém, essa pessoa já tem um posicionamento, às vezes numa empresa, num local de trabalho, e pode lhe auxiliar com esse contrato, com essa contratação, né? Você quando conhece alguém, essa pessoa pode lhe auxiliar com um alojamento, na chegada,
Quando você conhece alguém, essa pessoa pode, no mínimo, lhe passar boas informações sobre, né, aonde você deve ir ou não ir aqui em Portugal. Então, quando a gente sempre conversa, a gente, né, Tem procura a colocar parte essas do informações, sincericídio ali, para as mas pessoas, é para que muito as pessoas importante. tenham, né, consciência também que é uma mudança de país, tem as suas consequências, tem as suas dificuldades, né? Como sempre falamos, não se norteia pelo mínimo, tenta sempre ter mais do que o mínimo, porque é uma coisa para a sua segurança, para a segurança da sua família, certo? E, obviamente, né, veja a movimentação das coisas. É como Isso um aí. piloto de avião. Já notou? Você que gosta de viajar, já deve ter notado que nos aeroportos tem aquelas virutas mostrando Sim, para onde que o vento o vai. vento tá... É. Exatamente. O piloto de avião tem que ver para onde o vento vai para que ele saiba a atitude que ele tem que tomar no controle do avião. Como é que ele vai levantar o avião ou como é que ele vai descer o avião. E quem vem para Portugal tem que ver para onde o vento vai. Hoje o vento está indo para onde? Está indo para o caminho do visto. Então, você tem o visto, você vai ter o privilégio. Você não Uhum. tem a situação, parece que o céu, né, não está dos mais claros e azuis e perfeitos para se voar nesse momento. Quem está vindo ou chegou como turista aqui tem que estar bem preparado, porque a tendência nos próximos meses é de sentir um pouquinho mais de dificuldade do que lá no passado, em 2017, 2018, às vezes quando chegou o seu parente, seu amigo, seu familiar. Uhum. Essa é uma das perguntas que eu vejo, perguntas não, comentários que as pessoas colocam. Uhum, Ah, não sei uhum. se eu vou como turista, se eu aplico o visto, porque com visto eu vou gastar muito dinheiro. Olha, Eu vou muito ser bem atenta a essa franco, situação. o visto ele não requer um gasto maior de dinheiro, ele requer uma poupança maior de dinheiro, porque a problemática que as pessoas enfrentam no processo de visto não é sobre pegar o dinheiro, colocar na mesa e pagar, por exemplo, pela passagem, ou pagar pelo É, serviço de alguém. Elas têm a problemática em, de fato, mostrar para o governo português que elas cumprem os requisitos mínimos. Então, que eu tenho lá, no caso, vamos pegar aqui o visto para procura de trabalho, né, que é o que está na moda, é. 2.115 euros. Só que, de novo, daí vem aquela questão. Se esse valor você não conseguiu construir em poupanças para sua chegada em Portugal, vir como turista não vai facilitar o processo. Na verdade, vai lhe colocar aqui em Portugal numa situação de menos preparo do que se você, mesmo que viesse como turista, tivesse a mesma quantia de dinheiro. Então, de fato, o visto ele tem certos requisitos para que as pessoas tenham um mínimo de segurança para fazer o seu processo migratório. Agora, vem lá, né? Um ponto bem chato do Uhum. processo de visto, né? Como ele é um processo burocrático, o governo, obviamente, tem que exigir condições de você e da sua família para que vocês não fiquem aqui em precariedade, ou seja, que não cheguem aqui, tem às vezes a condição para os primeiros 15 dias, mas depois começam a ter que subsistir de ajuda de amigos, ajuda de parentes e tudo mais. É isso que o governo É. não quer. Hoje, inclusive, o Consulado de Lisboa colocou ali nas redes sociais Eu falando vi, a quantidade de eu vi. brasileiros que estão Lamentável, pedindo ajuda uhum. para poder voltar para o Brasil, né? Então, Lamentável, tá? Eu vou ser muito franco consigo, me desculpa agora, engasguei um pouquinho, mas eu vou ser muito franco consigo. Hoje à tarde eu vi essa nota e eu acho lamentável o consulado ter que dar um comunicado desses, uhum. porque demonstra que existem muitas pessoas hoje que chegam em Portugal completamente despreparadas e sem noção da realidade aqui de Portugal. Então, quem lhe segue no canal pode botar aqui embaixo nos comentários, e se não concordar comigo, pode pôr,
certo? Coloca ali embaixo assim, hashtag esse doutor falou mentira, mas eu acredito que é verdade. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm muito enfrentado aqui é o preço que se paga pelo arrendamento. E quando você Exato. chega, Ana, a maioria arrenda. Não conheço muitas pessoas que chegam e já estão com casa própria, né? Acho Uhum. que isso é exceção. A Sim. regra é você chegar e arrendar. Então, quem nos acompanha pode colocar aqui embaixo nos comentários, bota ali, de fato, o arrendamento tá difícil de conseguir, ou tá caro para conseguir, Uhum. ou, né, coloca até a sua própria experiência, bota lá assim, encontrei um apartamento em tal lugar, o preço que queriam é tanto. E vocês vão ajudar outras pessoas que estão acompanhando aqui, que podem ir ali embaixo nos comentários e verificar a informação, obviamente, né, de que eu não tô louco, que eu tô falando Ah, é aqui verdade, é. a verdade. O Então, arrendamento, acredito que é unanimidade em é a qualquer ponta do reclamação país principal. aqui, É a você tem reclamação essa principal. dificuldade do aluguel, né? O arrendamento é o Exato, aluguel da moradia. exato. Então, e E temos ainda aí a inflação batendo forte, que você tem, já vê o tem, aumento nos tem. supermercados, nos preços da Tem. gasolina e de tudo, né? Então, ontem eu trouxe um vídeo aqui falando dos dados da inflação, que bateu Uhum, recorde aqui em Portugal, os uhum, portugueses todos comentando ali, elogiando, falando, ó, é claro. isso mesmo. É, Então, assim, é. tem que tomar cuidado mesmo, E, pesquisar e planejar. exatamente, e de fato, quando o consulado solta uma nota desse tipo, é porque muitas Porque pessoas, infelizmente, elas às vezes têm a sensação que estão bem preparadas, mas de fato não estão. E é por isso que acabam tendo dificuldades e tendo que se socorrer, inclusive, nos órgãos da diplomacia brasileira. Bom, tivemos aí esse momento aí para colocar a cabecinha em ordem ali, falar, ó, estou preparado. Ah, não, vou esperar mais alguns meses, vou esperar um ano que seja, né? É melhor vir bem preparado do que querer atropelar as coisas aí, ter que voltar com 2, 3 meses, como a gente vê muito Uhum, acontecer uhum, nos grupos no WhatsApp, no uhum, Facebook, né? Gente uhum, vendendo tudo e voltando para o Brasil. uhum, Então, vale muito isso. uhum. Agora, doutor, então eu trouxe aqui algumas perguntas que deixaram para mim nos comentários. Ok. E o Iago Assunção, olha, ele é do time precavido. Ele está perguntando aqui se ele mandar documento a mais, se ele mandar documento que não precisa ser enviado, o visto pode ser negado? Vamos lá. Que documento é esse? É essa a primeira questão. Geralmente, o que abunda não prejudica. Mas Melhor vamos mandar para mais supor do o que para seguinte. menos. Exato, exato. Mas vamos supor o seguinte. Vou pegar e puxar aqui uma ideia da minha cabeça. Imagina que você está pedindo visto só para você. Imagina que você tem os meios de subsistência só para você. Mas você mandou alguns documentos a mais. Esses documentos ali mostram que você tem esposa e 2 filhos. E o consulado ou o CEF ficam na confusão de que será que essa pessoa vem sozinha ou vem com a família? E aí podem notificar para fazer um esclarecimento. Seria um prejuízo, talvez em termos de tempo. A questão principal é se eles chegarem à conclusão de que de fato você vem com todas essas pessoas e aí eles pedirem que você tenha mais meios de subsistência. Porque para uma pessoa são lá 8.460. Agora, para esse núcleo familiar que eu trouxe aqui, nós vamos passar dos 15 mil euros, certo? Porque são mais ou menos 12 mil e alguma coisa, quase 13 para o marido e para a esposa. Aí os filhos são mais ou menos 2.600 cada filho, certo? Estou fazendo cálculo aqui de cabeça e a grosso modo. Então, 2.600 mais ou menos cada filho, já fomos ali quase para os 18 mil euros. Ok? Nossa, então eu já vou Então, trazer logo a pergunta aí sobre percebe que esses nessa valores. situação pode ocorrer a negativa do visto por falta de meios de subsistência, dependendo, obviamente, né, do pedido que foi feito, da documentação que foi juntada. Então, assim, Uhum. via de regra, o que abunda não prejudica. Agora, se você não souber exatamente o que você está fazendo, e se esse documento que você está enviando não tiver muita relação com o processo, você tem que se perguntar por que você está enviando esse documento.
Qual que é o seu objetivo com isso, né? Isto é a natureza da vida, vamos ser bem francos, né? Se você vai comprar uma passagem, vai comprar uma viagem, você tem que se perguntar qual é o objetivo dessa viagem. É lazer? É passeio? É chegar lá? Você não pode simplesmente falar assim, não, eu passei pelo aeroporto hoje, olhei para o guichê da TAP e falei assim, ai, nossa, tinha uma senhora lá tão simpática que daí me deu vontade de comprar uma passagem para o Catar. Ah, mas você vai ver a Copa do Mundo? Não, eu vou lá antes e saio antes do final da Copa. Tá, mas você quer conhecer o Catar? Não, só comprei a passagem. Na verdade, eu vou descer lá e vou embarcar no outro voo de volta. Não faz sentido. Pode dar prejuízo. Então, assim, você tem que ver seus objetivos antes de tomar qualquer ação. Se você for enviar um documento, veja qual que é o objetivo desse documento. Se ele não está lá no checklist, não lhe foi orientado para mandar esse documento, qual é o objetivo, qual é a razão pela qual você vai enviar, tá bom? Pensa muito nisso. Certo. Eu cheguei a ver ali que no checklist, depois eu vi e-mail da VFS falando para enviar tanto a reserva de hospedagem, que não consta lá no checklist, quanto a declaração de imposto de renda, coisas que não estão no checklist. E aí você fala assim, meu Deus, de onde que eles tiram? Por que não coloca lá no checklist? Mas, bom, você lembra alguma outra coisa, algum outro documento que seja fundamental? Cada caso é um caso, né? Tem que Eu vejo da seguinte forma. A VFS, ela trabalha, às vezes, pedindo documentos além do que estão naquele checklist, porque aquele checklist, na verdade, é o que é indicado pelo MNE, mas não significa que sejam todos os documentos. Aquilo ali significa que é o mínimo necessário. E a gente volta de novo àquela velha conversa. Você está se preparando para o mínimo ou você está se preparando para mostrar o melhor de você? Você que está me acompanhando agora. E a Ana, que é mulher, ela pode dizer que se eu estou mentindo. Principalmente para as mulheres. Imagina você, vai sair para um encontro. Primeiro encontro, certo? Com o amor da sua vida. Vamos supor aqui que você é casada, às vezes, né? Imagina, lembra quando você foi para o primeiro encontro que você teve com o amor da sua vida. Você ia fazer o mínimo ou você ia fazer aquela maquiagem bonita, ia botar aquele perfume, ia botar aquele sapato bonito, você ia se esforçar um pouquinho a mais. É verdade. No início de relacionamento, olha, jantar. Ninguém no primeiro encontro, pelo menos que eu conheço em toda a história da minha vida, ninguém aparece de pantufa e descabelado. Ninguém esquece de fazer o buço, certo? Ninguém aparece com monocelha no primeiro encontro. As pessoas, elas fazem algo a mais para ficar bonitas, para cabelo penteadinho, arrumadinho. Então assim, é isso. É a mesma regra, certo? Quando nós falamos lá do checklist, da VFS, isso ali é um norte, ok? Isso ali é a forma que aquela biruta do nosso aeroporto, ela está indo agora nesse caminho, mas ela pode amanhã mudar para cá. A questão é você não se preparar para o mínimo. É isso que a gente sempre está aqui falando para você. Se prepare para mostrar a melhor versão de você. É como num encontro. Se prepare para mostrar a melhor versão de você, certo? Ninguém vai para o primeiro encontro descabelado, avacalhado, estragado. Então, você não vai chegar lá na VFS, né, com tudo bagunçado. Você tem que fazer um pouquinho mais do que o mínimo, pelo menos. E é isso que vem naquelas orientações da VFS, nós inclusive levamos lá para o canal, vários e-mails de várias VFS, né, trazendo informações, inclusive divergentes entre si. Mas por que isso? Porque o MNE, ele dá o norte, então ele dá aquela bandeira, dizendo, olha, vamos por esse caminho aqui, esse aqui é o checklist. Só que aí a VFS, para tentar, né, interpretar e também auxiliar as pessoas na preparação do processo de visto, vai lá e fala, olha, você coloca lá acomodação 120 dias, como eu vi uma VFS mandar.
Aí a outra vem e bota assim, bota pelo menos 15 dias num hotel ou hostel. Aí vem a terceira e fala assim, ó, bota 7 dias de hotel ou hostel. Então perceba, aí vai a interpretação deles que trabalham lá. De novo, meu conselho, não faz o mínimo, tá bom? Ótimo, boa. Bom, daqui a pouquinho eu vou chegar ali na parte dos valores do acompanhante, que eu me assustei um pouco aí com esses valores que o senhor falou, mas antes disso, eu quero muito saber uma pergunta que muitos fizeram aqui. Existe um modelo para o termo de responsabilidade para esses casos do visto? Eu já vi ali a VFS falando que, olha, não é aquele termo de responsabilidade de turismo. Então, existe algum modelo, Vamos algum lá. direcionamento? Eu costumo dizer o seguinte, existem modelos pré-aprovados pelo CEF? Existe. Eu vi, de fato, o mesmo e-mail que você, falando que aquele modelo do CEF não iria ser aceito. Eu acredito que a VFS ele se refere ao e-mail ao modelo pré-aprovado das fronteiras, que é aquele que fala que não permite o trabalho, ok? Sim, é o que a gente coloca na Mas, internet, acha ele ali. exatamente, mas há a possibilidade de ter um modelo do MNE, certo? Que também é disponibilizável. Tem a possibilidade de você fazer a carta convite de forma livre, Você né? mesmo Eu escrever. não gosto particularmente do modelo freestyle, né? Por quê? Porque a própria VFS, naquele e-mail dela ou nos posteriores, fala que no termo de responsabilidade que for feito de forma livre, tem que vir escrito que vai se responsabilizar por acomodação, por alimentação, por questão Pela de passagem de afastamento. volta, se não, isso, se não precisa. Inclusive, algo que nós tínhamos falado quando falamos do termo de responsabilidade, eu falei assim, olha, vão cobrar que a pessoa pague a passagem de volta. Por quê? Porque se você não vai precisar ter, alguém vai ter que desembolsar. Então, o que acontece? Embora, né, a VFS tenha falado não use aquele modelo, ainda tem opções, tá? O que eu costumo dizer, o melhor para você é não inventar moda. Então, pega o modelo do MNE que tem, no próprio site do Evisa tem, certo? Utiliza ele. Ah, mas eu quero fazer algo do meu jeito. Cuidado. Cuidado. Tá? Eu costumo dizer, porque pode ficar errado? Não, não é porque pode ficar errado, pode ficar muito bem feito, pode ficar perfeito, tá bom? Mas, quando nós falamos de modelos pré-aprovados, isso facilita muito a análise, porque a pessoa que vai pegar isso na mão já viu já reconhece, já sabe o que está exatamente igual escrito, a ele vai. isso. Ela só vai daí olhar naquilo que ela se interessa em saber. Então, é mais ou menos como a roupa de um policial. Por que um policial tem a roupa mais ou menos parecida, né? Tem até aquele distintivo aqui no peito. Por que é ali? Porque já isso bate o olho, você já sabe. Mesmo que você não seja do país, mesmo que você não seja do estado, mesmo que você não conheça as cores do uniforme daquela polícia, mas quando você vê muitos pontos, você identifica. É que nem o uniforme dos militares. Muitos pontos você identifica e você sabe, olha, isso aqui é o exército, o aeronáutico, alguma coisa assim. Então, quando nós temos um modelo pré-aprovado, fica muito fácil para quem trabalha vendo o seu processo, ou seja, analisando o seu processo. Maravilha. Vamos lá, ainda sobre esse termo de responsabilidade. Olha, o Rodrigo Leal, ele pergunta assim, e se a pessoa possui alguém que more legalmente em Portugal, que esteja disposto a dar somente o alojamento, sem incluir outras despesas? Ele conta ali o caso dele, ele tem um grande amigo que convidou para ficar na casa dele, mas deixou bem claro, ó, traga seu sustento, sua passagem de volta, seu seguro viagem. Ele falou que somente dará a estadia.
É possível aí elaborar uma carta informando, então, essa situação? Ele vai apresentar a passagem, ele vai apresentar o dinheiro, mas a hospedagem, de fato, é do amigo. É possível? É possível sim, tá? Isto vai servir unicamente para comprovar o alojamento, né? Não vai ter serventia para outras questões relacionadas à própria subsistência, passagem de retorno. Então, tudo isso que não vai ter responsabilização tem que ser apresentado daí à parte, obviamente pela parte talvez do Rodrigo, ou de outra forma que ele encontrar a possibilidade de apresentar. Maravilha. E o Esteve Ferreira também é bem parecido, que ele fala que tem a carta do irmão, mas ainda assim ele vai comprovar os 3 salários mínimos portugueses, então não teria nenhum problema quanto a isso. Não. O Rodrigo e o Esteve podem Para pedir o mim, visto. Steve Ferreira, né? Eu acredito que ele está fazendo certo, porque, veja, não está, mesmo que o irmão está se comprometendo a tudo, não está colocando todos os ovos na cesta só do irmão, certo? Então, ele está com, este é o nosso exemplo, esse é o cara que não está indo pelo mínimo. Então, assim, parabéns para ele, porque está fazendo certo. Exatamente, já vai economizar ali na estadia, já tem um lugarzinho para morar, não vai precisar ficar nessa loucura dos arrendamentos aqui, mas ele está traz mostrando mais condição para o consulado, o que é importantíssimo. Ótimo, boa. Então, agora, quem assina o termo de responsabilidade? Vai precisar mostrar os extratos ali? Eu não vi ali nada do checklist. Como é que vai ficar essa situação? Na verdade, isso é uma coisa que não vai estar em checklist, tá? Mas nós temos um grupo de estudos muito interessante em toda essa parte de vistos, residências e tal. E nos últimos encontros que nós fizemos, nós fomos justamente nessa parte dos meios de subsistência e termo de responsabilidade, tá? E existem previsões na lei para 2 aspectos. Primeiro, para que o termo de responsabilidade ele seja considerado válido somente se tiver comprovação de que a pessoa tem condição financeira de se responsabilizar, porque, vamos ser bem franco, Ana, de que vale eu lhe dar um cheque, vou lhe dar essa noite, um cheque de $1 bilhão. Segunda-feira você vai lá descontar? Não tem. Qual que é o valor disso? É 0. Ok? Então, a grande verdade, termo de responsabilidade só tem valor se houver fundos para arcar com essas responsabilizações. Então, se não tem fundos, não tem como aceitar o termo de responsabilidade. E, óbvio, né, existe também lá uma disposição muito bacana dentro da lei que fala que o CEF ou o consulado podem solicitar provas adicionais, né, provas que sejam legalmente admissíveis de que existem as posses e os meios necessários para essa responsabilização. Geralmente, o pedido é feito em cima de IRS, mais contrato de trabalho, mais recibos de ordenado, certo? Mas, nesse caso, tem sido solicitado o extrato bancário para mostrar que tem a disponibilidade financeira lá de pelo menos os 3 salários mínimos, ok? Olha. E esse valor ainda, na minha visão, certo? Ele pode acabar agravado se nós temos que considerar também a passagem aérea. Porque, vamos lá, os 3 salários mínimos são só para subsistência. Mas se você não vai trazer nem a passagem aérea, será que quem assina o termo não tem que mostrar que tem ainda a condição de fazer a aquisição dessa passagem? Então, de novo, termo de responsabilidade é uma coisa muito interessante, certo? Mas não é uma coisa a qual vale a pena você colocar todos os seus ovos, né? Vamos pegar o Steve Ferreira como exemplo de hoje, a pessoa que está se preparando ao máximo. Então, tem o termo, perfeito, mas, por outro lado, vai mostrar também meios próprios, porque isso aí aumenta, amplia a capacidade dele de sucesso. Maravilha, certo. Bom saber, então, tomar esse cuidado, não está lá no checklist, mas... E isso é uma coisa que a gente provavelmente vai saber quando esses vistos começarem também a voltar, a ter a intenção de indeferimento, né? Ou alguma VFS passar essa situação sem precisar. Então, é uma loteria ali que
como o senhor bem falou, não vai pelo mínimo, vai Exatamente. aposta as suas fichas numa situação mais segura para você ter Exatamente. logo seu passaporte de volta com visto, né? Exatamente. Não adianta você ir de pijama para balada e falar que é sorte. Não adianta. Chega lá de pijama, descabelado, sem batom, sem maquiagem, sem um perfuminho, sem nada. Fala assim, ai meu Deus, eu não dou sorte. Não, não é sorte, querido. A gente vai vendo que, assim, realmente tem muita coisa para facilitar, mas são muitos detalhes, que não são tão detalhes assim, né? Que são informações ali, e que pode arriscar tudo ali. Por exemplo, essas pessoas todas que já pediram isso aí nessa última semana, será que realmente elas mandaram tudo? Será que vai vir aí já aprovado ou com indeferimento? Eu A gente vai acredito ter que que enxergar tudo muitas isso aí, ver pessoas, como é que vai ser. eu acredito que muitas pessoas, elas enxergam somente o momento da entrada e sentem a vitória por ter entrado. Uhum. Agora, a resposta, ela pode ser dura, né? E nós vamos ter, obviamente, aí nas próximas semanas e no próximo mês, muitos projetos de indeferimento, certo? E vamos ter muitos vistos também definidos, certo? Sim. Nós vamos ter as duas coisas. O mais importante, de novo, é você, né, pensar o seu visto de forma individual. Então, esquece fulaninho, francisquinho, porque Ele fizeram conseguiu. para ele. Será que vão fazer para mim? Exatamente. Não Sim, eu vi pensa muito isso nisso. quando eu coloquei o meu Hum, ali, que teve uma intenção de exato. indeferimento no meu, tive que mandar mais documentos. Uhum, Então, assim, é um processo realmente que não é simples, tem muita coisa para exato. ler mesmo, ter atenção. O E ideal é eu sempre realmente fazer com um profissional habilitado que sabe, faz aquilo ali ó, todo dia, não, e não sabe? só Então, isso, eu costumo dizer o seguinte: o melhor para você é mostrar de novo, né? O melhor que você pode, o máximo que você pode. Então, vamos pegar aqui o caso do Steve. Desculpe, Steve, você hoje vai ser a bola da vez, tá mas bom? pelo menos é, porque tá Não, certinho. você é o cara. Hoje você é a bola da vez, tá bom? Mas vamos pegar aqui o caso do Steve. Se o Steve aparece com a carta do irmão e os 3 salários mínimos portugueses, você percebe que quem for avaliar, mesmo que no caso do irmão, às vezes tem alguma coisinha ali que diz assim, ah, pai, ele não tem todo o dinheiro, irmão. Uhum. Daí a pessoa olha, o Steven está mostrando também meios próprios. Fala, ah, bem, mas o irmão pode não ter tudo, mas o Steven tem. Ah, então passa. Então perceba, de novo, quanto mais você mostra, quanto melhores Sim. forem as suas condições, mais chances você tem de ter o resultado que você precisa. E eu acho que não tem muito para onde escapar. Os primeiros sempre serão aqueles onde será um teste ali, né? Onde a gente vai olhar e falar, eles estão aceitando assim, ou não, eles não estão aceitando dessa forma. Então, Uhum. esses aí que saíram à frente ali nessa primeira semana, que estão mandando, vai servir ali para quem vem só no ano que vem, né? E que está pedindo ali com mais tranquilidade. Uhum. O processo vai sendo repetido e a gente vai entendendo como é que vai Vai ser feito. assentando. Até a própria VFS vai VFS, uniformizando. exato, exato. Uhum. Então, vamos lá, vamos seguir. Olha, sobre ainda o termo, o Ailson Aranda pergunta se ele precisa ser original ou se serve a cópia, já que a pessoa está aqui em Portugal, né? Como é que faz essa questão do termo e assinatura? Ailson, a pessoa assina, vai em notário, reconhece, e depois ela manda para você, aonde você estiver no mundo, por um negócio maravilhoso chamado Correios, certo? Ah, mas não chega imediatamente que nem e-mail. De fato, não. Mas é melhor você gastar 8 euros, 10 euros para mandar via Correios e ter o documento físico na sua mão, que pode ser avaliado pela VFS, pelo consulado, do que você ter apenas uma cópia digital e essa cópia digital não ser aceita e o seu processo já ter ingressado, você já ter pago as taxas e mais, agora você ter prazo para responder, porque se você não responder em 10 dias, o seu processo vai. Então, Olha, pode parecer, de novo, né, muita pressão da minha parte, pensando em tudo que pode acontecer de ruim. mas é Mas verdade, é verdade. o que eu quero é que você, Ailson, consiga
fazer tudo o que for de bom para o seu resultado. Então, o ideal, Então, manda a original o certinha, ideal é a original. assinadinha, para poder. Tá. Não, mas eu concordo plenamente isso, porque assim, eu falo por experiência, eu mandei meu documento com muita atenção, com muito cuidado. Eu não me considero uma pessoa boa, eu acho que eu li realmente todas as coisas ali com muita atenção. E ainda assim, na época, chegou cartinha com essa intenção de deferimento. Então, se alguém receber essa cartinha, também não é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, mas a Ana sabe. Tem prazo, não tem? Exatamente, tinha, E exatamente. aí Eu não é me recordava aonde, disso. aí é Tinha onde que ter a começa a bater o resposta ali. desespero. Porque a pessoa fica assim, Exato, nossa, eu tenho tantos dias para resolver, agora não vai dar tempo de chegar. Então, exatamente. às vezes vale mais a pena você ter o documento na mão antes de entrar, do que entrar no risco de ter a perda do investimento. E aí eu realmente digo que eu fiz uma consultoria por videochamada com a advogada, peguei ali e falei, peraí, então vamos mandar esse aqui, caprichei na minha carta de intenção, explicando tudo, e aí, pronto, deferido, chegou o visto. Mas é aquela Exatamente. situação, dá aquele susto, você está postando todas as fichas Exatamente. ali numa coisa que você fala, meu Deus, né? Então, todo cuidado é pouco. Se eu pudesse voltar atrás e falaria, qual serviço você contrataria? Com certeza, a ajuda de um advogado para fazer o meu processo. E evitar muita dor de cabeça, viu? Evita, de fato. Doutor, então vamos lá, olha. Ainda sobre o termo, hein? Josemar Alves pergunta: e no caso de uma família com 4 pessoas, são 4 cartas convite, 4 termos de responsabilidade ou apenas uma vai servir? São 4, porque a carta ela é individual, tá bem? Ela não é conjunta. Isso ocorre porque a pessoa que se responsabiliza, ela tem que ser clara sobre a pessoa pela qual ela está a se responsabilizar, tá bem? Então, por exemplo, não pode ter uma carta em nome de Josemar, certo? Que vai valer para Josemar, para a filha, para a esposa, para a sogra, porque aí o consulado e o CEF ficam naquela questão, será que quem deu a carta sabia que iria se responsabilizar por todas essas pessoas? Né? Imagina, Então, 4 de novo, pessoas, individual, valor uma para para 4 cada pessoa. pessoas, passagem para 4 Exatamente. pessoas, se precisar voltar. Exatamente, Tá, exatamente. certo. Elis Pinheiro pergunta: vamos ter que comprovar valores para fazer o reagrupamento familiar? Que aí eu já até coloco ali, queria até que o senhor explicasse rapidinho se é reagrupamento familiar, se é acompanhamento, que eu vi ali que tem diferença. Então, o que é cada um desse e Vamos como é que é lá, essa questão dos valores? vamos lá. Um ponto só de classificação ali, da VFS, etc. Tá? Eles colocaram, dividiram, certo? Os checklists e documentação necessária para o que é o visto de reagrupamento, ou seja, para quem já tem um familiar aqui com título de residência e esse familiar faz a solicitação de uma declaração do CEF para fazer o reagrupamento familiar, e aí faz o visto de reagrupamento. E o caso de quem está a solicitar o visto e quer se fazer acompanhar nesse pedido de visto, do pedido de visto de esposa, filhos e etc. Então, é apenas uma divisão didática, vamos botar assim. A finalidade é praticamente a mesma, que é fazer com que os familiares de alguém que vai residir em Portugal possam aqui também estar e também residir. Agora, veja, quando nós falamos de acompanhamento ou de reagrupamento, tem que sempre comprovar meios de subsistência. Você não tem como trazer pessoas para Portugal sem dizer como é que essas pessoas vão se manter pelos próximos meses. Se nem você pode vir, né, sem comprovar como é que você vai se manter, porque você é um estrangeiro, está chegando aqui em Portugal, certo? Não tem casa, não tem emprego, não tem nada, então você tem que mostrar os meios de subsistência, tem que mostrar lá, olha, eu tenho lá 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 euros, e é com isso que eu vou me manter neste período. O que ocorre? Ocorre que quando nós falamos do processo de acompanhamento familiar, a regra para os meios de subsistência não é a mesma do visto para procura de trabalho.
Falo que é onde pode dar confusão. Por quê? Porque quem faz um visto, por exemplo, como aposentado, e comprova 8.460 euros, e vai trazer a esposa, tem que comprovar para esta esposa mais 4.230 euros, salvo o erro da minha parte. 50% ali do Exatamente, principal. 50% do valor do principal. No caso dos filhos, né, são 30%. Mas eu peguei a esposa aqui para ficar fácil o nosso cálculo e a nossa demonstração. Agora, quem vai fazer o processo pelo visto para procura de trabalho, certo? Tá na seguinte confusão. Eu vou ter que comprovar 50% de 8.460 ou de 2.115, certo? E aí fica aquela dúvida, mas o que eu devo comprovar, certo? A regra é qual? A regra é lá da portaria 1563, que fala dos meios de subsistência, e ela fala um salário mínimo por mês. Eu vi, por orientação da VFS, mas essa é uma orientação pela qual eu não me responsabilizo, porque eu não concordo, okay? Eu não concordo, mas isso é na minha visão, do meu escritório e do balizamento que nós fazemos lá, ok? Certo. Mas a VFS fala assim, você deve comprovar nos meios da portaria 1563, pelo período de 12 meses ou pelo período do visto, o que for inferior. E esse entendimento pode levar a entender o seguinte, bem, se nós temos que comprovar 50% de um salário mínimo pelo período do visto, e o visto são de 4 meses, 120 dias, certo? Então, nós temos que comprovar. Vamos lá, vou fazer aqui o cálculo agora para vocês, tá bom? Então, 705 vezes 4 dividido por 2, porque é os 50%. Você tem que comprovar 1.410 euros, certo? Pelo menos é isso que dá a entender da orientação da VFS. Então, percebe que não é nem 50% dos 2.115, porque senão seria 1.057,5. Até porque o visto é de 120 dias, mas eles pedem 3 salários mínimos exatamente. Então, percebe que estranho. esta regra vai lá pela portaria que fala dos meios de subsistência e, pelo entendimento da VFS, bem, pelo período do visto, 1.410 euros bastaria. De novo, é uma orientação com a qual eu não concordo, porque no meu entendimento, na minha visão, certo? Para a esposa, seriam os 50% do salário mínimo pelo período de 12 meses. Porque o intuito desse visto, e de novo, a classificação que está esse visto, é residência. Então, a pessoa que está vindo em acompanhamento familiar, ela está vindo com um visto de residência para acompanhamento familiar. E, no meu entendimento, de novo, eu diverjo da VFS completamente nessa questão, mas é o balizamento o entendimento do que está, da interpretação do que está ali, né? É o balizamento que eu dou no meu escritório, certo? Que é para que se comprove 4.230, que é 50% do salário mínimo pro período de um ano, tá? E esses valores todos que estamos falando, só deixando claro aqui que são referentes a 2022, onde o salário está em 705 euros. Ano que vem o salário vai aumentar, esses valores todos serão reajustados, porque sempre baseado no salário mínimo português. Exatamente. Então, você concorda comigo que, vamos lá, quando você vai trazer acompanhantes, mesmo que seja com visto de procura de trabalho, certo? O que você vai ter que comprovar vai ser além daquilo que são apenas os 3 meses para você. Então, qualquer um que for trazer acompanhantes, consoante o seu agregado familiar, né, se é esposa, é sua esposa, se é 2 filhos, se é filho e sogra, se quer trazer o papagaio, o cachorro, o periquito, certo? Família toda. Consoante sua família, você vai ter que
mostrar cada vez mais posses, cada vez mais valores, certo? E você tem que ver se está também na condição de fazer essas comprovações. Sim, Porque, é um salto bem exatamente, vamos lá. considerável. E Se você nós ter pegar... 2.115 para quem está pedindo visto, e aí você tem que ter mais um dinheiro para sua esposa, para o seu esposo, Exato. e aí Exato. para os filhos também. Então, Exatamente. Então, assim, nessa situação, né, se nós trouxermos aí uma família, e a família for muito grande, só os acompanhantes vão empenhar mais valores financeiros de poupança, certo? Porque você não vai pagar isso do governo português para vir, mas você tem que mostrar essas poupanças, do que o solicitante principal do visto, tá? Então, de novo, daí é uma questão já de estratégia. Como é que vai funcionar a sua estratégia de imigração? Tem muita gente que, às vezes, não presta atenção nesses pequenos detalhes, né? Detalhes em que seria muito bom fazer, né, de vir a família toda junto, mas seria realmente mais possível e provável que o visto fosse deferido se fosse solicitado apenas para uma pessoa e os demais esperassem aquela situação se resolver para depois vir a Portugal. Entendi. Vamos, então, só recapitular essa questão aí desses valores, que realmente é muito confuso. Os meios de subsistência, o que tem ali escrito é que é 100% para a pessoa que pede o visto, no caso, para esse visto da procura de trabalho, fica ali o valor total de 2.115 euros, e a esposa, 50%, e cada filho, 30%. Mas as regras são de lugares diferentes. Então, o que acontece? A regra do visto para procura de trabalho, ela não segue a regra geral dessa portaria que eu falei. Um ano, né? Ter um ano ela segue esta coisa estranha e ilógica que ficou inventaram. Muito fora de... Exato, para fora de compreender. compasso, completamente fora de compasso, certo? Aonde você tem lá dentro do decreto regulamentar o seguinte entendimento: nós estamos lhe dando um visto para 4 meses, mas você precisa comprovar apenas 3. Percebe? Não que isso seja ruim. Ótimo para um monte de gente que vai conseguir mais facilmente comprovar, né, a possibilidade de vir para Portugal. Só que isto foge completamente da regra geral. Então, fica numa regra específica, certo? Que ela pode existir, porque foi criada só para esse visto, então ela pode existir, ok? Mas, daí é onde gera confusão. Porque se você fizer o cálculo com essa regra específica em mente, você vai errar o resultado. Porque se ali você está comprovando para 4 meses apenas 3, e nos demais você vai ter que comprovar por mês, você não vai ter esse desconto. Você vai ter que comprovar o valor de acordo com a regra geral. Ou seja, para cada mês que você ficar, você tem que ter a comprovação de valores adicionais. Certo. Então, só para ficar clara essa situação, pelo entendimento do senhor, 12 meses do salário mínimo português, 50% para a esposa, 30% para cada filho. Vai somando, para cada filho. Vai jogando ali. Se nós formos considerar um filho hoje, certo? Um filho até quantos anos? Até 18 anos? Até 17 anos, coloca desses 30%? Mesmo depois que sejam maiores, se eles forem comprovadamente dependentes, conseguem se encaixar nessa regra dos 30%. Cada filho, 30%. Exatamente. Que dariam 2.538 euros o valor de salário mínimo de hoje. Cada filho ali, cada filho. Você vai ter se que você tem 2 filhos, percebe que já foi para 5 mil e alguma coisa. Exatamente. Tá bem? Certo. E temos essa situação, então, aí complicada, porque a VFS está falando que é pelo tempo do visto. O tempo do visto, teoricamente, 4 meses. Então leva, exatamente. 4 meses. Você leva a entender que o valor já é muito menor. Diminui, claro, consideravelmente. Exatamente. Né? Mas que, mais uma vez, a gente vai ter que o quê? Aguardar aí como é que vão ser como é que eles vão aplicar isso. Exatamente. Quem comprovou só 1.400 para a esposa, eles vão aceitar, não vão aceitar? É uma questão que, como eu disse, a VFS vai nesse entendimento. As pessoas
Conforme elas aplicarem, de novo, né, elas vão ter o resultado. Manda sempre, ó. Exato. Eu Eu sei, é volto complicado, ainda para mais aquele essa entendimento. questão em euro. Eu volto para aquele entendimento, que é qual? Não comprove o mínimo. Uhum. Comprove mais do que o mínimo. É. Vamos lá, vamos fingir que eu e você estamos fazendo visto. Nós dois queremos levar a família. Você vai pela regra da VFS. Eu vou pela minha. Se você ganhar o visto, eu necessariamente ganho. Tem que ganhar. Você está colocando, tá colocando 3 vezes mais ali no bolo, tem que. Agora, se você não ganhar, eu ainda posso ganhar. Exato. Olha que Isso complicado. isso é Olha como uma questão apenas de lógica. Exatamente. Olha. Vamos seguir então, doutor. Olha, deixa eu olhar aqui. Daiane Silva. Quando eu aplicar o visto de trabalho e em simultâneo aí, o de acompanhante, quando eu for enviar os documentos, mando tudo junto no mesmo envelope ou tem que ser cada um envelope separadinho? Tudo junto no mesmo envelope. Ah, é claro que tem ali o formulário, o checklist, né? Cada um tem esse, mas posso Organize os mandar. documentos para não ficar tudo misturado, né? Por favor, Sim. não faça Tem que aquela colocar na regra de tudo ordem. junto e misturado. Se É, você fizer isso, aí aí vai obviamente dar você ruim. É. dificultou o processo. Aham. Não faça isso, né? Apenas tudo junto. Agora, se organize para que fique fácil para a pessoa que pegar, compreender que é a mesma Entendi. família, mas que cada Certo. um tem um processo, porque os processos Uhum. são, de fato, individuais. Certo. O formulário ali para o pedido de visto para procura de trabalho, preenche com o titular ali, bota Uhum, todo o checklist dos documentos dele, na ordem uhum, certinho como está lá, e aí depois vem ali os acompanhantes, com cada um com o seu formulário, tudo certinho, tudo arrumadinho, mas estão para uhum, mandar junto. Pelo menos uhum. já economiza alguma coisa ali. Sim, com certeza, com certeza. Certo. Então vamos ali para a próxima. O Samuel Oliveira pergunta ali, para levar a família junto, eles também vão precisar aí da passagem de volta já reservada? A menos que a VFS venha com alguma instrução nesse sentido, Aham. não vejo que faça sentido ter essa passagem de volta. Por Hum, quê? Isto é uma regra específica para o visto para procura de trabalho. E, de novo, o acompanhamento familiar, né, o reagrupamento em simultâneo, ou o visto para acompanhamento de familiar que tem visto de residência, que é o nome oficial, que, né, solicita visto de residência, ele é um visto de residência. Ou seja, ele não requer que você apresente passagem, nem de retorno, porque o intuito é que você não retorne ao seu país, né, hum, e nem de ida, né. Então, a menos que façam, né, essa orientação de forma certo. específica para quem for acompanhar quem tem o visto para procura de trabalho, certo? Uhum, A regra é a mesma do visto de residência, e não tem necessidade de apresentar reserva. certo. Para o visto de procura de trabalho e para o acompanhante, eles vão vir já com aqueles documentos que eles falaram, A NIF, tendência é que venha, NID, com PEN, certeza. Com certeza, a né? tendência é que venha. E Tá? já vem ali com a marcação ali do CEF para poder Exato, ir exato, mandar exato, os documentos, mostrar os documentos ali exato, pessoalmente aqui no CEF, e aí sim pegue o seu título de exato. residência. E aí o ponto que começa a se tornar um pouco preocupante, tudo isso, porque se nós falamos lá de 55 mil pessoas interessadas em fazer Hum, o visto para procura de trabalho, mais talvez um familiar para cada uma dessas pessoas, quantas vagas não vão ter que ser disponibilizadas para que essas pessoas possam se regularizar em Portugal? E como é que vai ficar a situação de quem já está aqui em Portugal e necessita também da sua regularização? sim, nós conversamos da outra vez aqui. Tem gente que está recebendo o visto agora, um agendamento do CEF em maio, em junho. Olha o tempo que elas vão Exatamente. ficar aqui aguardando ali a autorização de residência. Exatamente. Imagina com esse volume de agora, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, nós temos, né, sempre uma preocupação sobre como essa situação vai ser resolvida do lado de cá, porque tudo deságua do Uhum, lado de cá, né? sim. Tudo deságua no A CEF. ponta final. É no CEF, é no CEF. Aham, E é aonde vai se tornar talvez mais preocupante, porque para que data que vão ficar esses agendamentos, né? Como é que isso vai ser disponibilizado? E, obviamente, né?
quem que vai se prejudicar por não conseguir agendamento nesses casos. Exato, porque se, por exemplo, a pessoa vem, conseguiu visto e resolveu não trazer a família, porque não tem o dinheiro, porque quer vir primeiro e tudo, quanto Ou tempo porque às vezes depois é ela vai solteiro, não tem conseguir? filhos. É, em quanto tempo ela vai conseguir trazer essa família para cá, se o agendamento do CEF vai estar super longe? Então, É são bem, muitos é pontos bem ali. complexo, bem complexo. É, Tá? É um ponto que, na verdade, assim, o que mais me preocupa é essencialmente ainda quem está aqui em Portugal há 1, sim, 2, 3 anos e não conseguiu resolver aguardando a a sua situação. manifestação de interesse e prazo aí, médio de 2 anos e meio, 3 anos, né, de espera para poder ir realmente pessoalmente ali no CEF e ter Uhum, o título de residência. Então, essas pessoas, exatamente. quem está vindo com visto, vai acabar passando realmente à Vai, frente de vai todas passar na elas, frente que dessas vai ter a pessoas. prioridade. Vai passar na frente dessas pessoas, com toda certeza. E isso, de novo, é aquele ponto que faz a gente sempre retornar na necessidade do CEF de aumentar o número de funcionários, aumentar o número de recursos humanos e tecnológicos para que possa dar atenção a essa vazão. Acredito eu, até que o governo português não estava na expectativa de que o lançamento desse visto fosse, de Então, fato, assim, né? ter uma procura imensa, como está acontecendo nesse momento. Sim. Então, o governo português ficou talvez surpreendido que existem 55 mil pessoas ao redor do mundo que falaram Em assim: uma me semana, interessa trabalhar em Portugal. é, é, a gente realmente fica muito preocupada aqui em relação a como é que vai ser, onde essas pessoas vão morar, como é que vai ser essa situação, porque é realmente, você já vê hoje uma dificuldade no arrendamento, tanto para arranjar um lugar para alugar, quanto para conseguir ali ter as rendas todas que pedem. Então, imagina quando chegar realmente esse fluxo, que deve chegar aí nos próximos 2 meses, 1 mês e meio, Uhum, dependendo. uhum, Vamos ver quanto tempo vai demorar, né? exatamente. E aí vem aquele outro ponto, né? Quando nós falamos de todas essas pessoas que estão a vir, 55 Uhum. mil, falamos apenas de Sim, uma semana. O sim, que vai exato, acontecer na segunda semana, o que vai acontecer no segundo mês, o que vai acontecer no terceiro mês, porque há exatamente. pessoas que ainda começaram a sua organização, mas não iniciaram nenhum procedimento. Nós falamos só Uhum. daquelas que já iniciaram o procedimento. Iniciar. Exato. Então, É, é, a tendência é que sejam muitas pessoas, de fato. é. Vamos ver no que isso tudo vai dar. Vamos ficar sempre atento aqui no Hum, canal do senhor, mas ela tem mais hum. pergunta aqui, viu? Vai lá. O Leandro Silva manda ali, ó. Qual é o prazo após a emissão do visto para entrarmos em Portugal? Eu já complemento ali, tem muita gente com essa dúvida aí. Se começa a contar os 120 dias na hora que entra no país, na hora que recebe o visto, como que Hum. é isso? Basicamente é o seguinte: quando você faz o pedido do visto, você tem que indicar a data em que você pretende chegar. E a partir daquela data em que vai contar os 120 dias. Isso não significa que, de fato, você vai estar no país. Como isso também não significa que aquela data vai ser Será logo na exatamente emissão. não. É. Exato. Então, você pode ter o visto emitido hoje, mas ele começa a valer a partir de janeiro, certo? Uhum. E se você dormir um pouquinho no ponto, você chega em fevereiro. E 30 dias dos seus 120 já foram, tá bom? Entendi. E, inclusive, assim, uma dica que o senhor daria em relação à data, assim, você acha, o prazo médio eles colocam ali de 60 dias, como são todos os outros, né? Vamos ver como ficará aí com essa quantidade de vistos sendo Imensa pedidos. de Mas, processos. se fosse chutar aí uma situação em que, olha, eu quero ir o mais rápido possível, eu quero aplicar agora, tem que fazer essa reserva dessa passagem de volta, a hospedagem, para quando o senhor acha que quem está aplicando agora, em novembro, dezembro, deve solicitar? Eu aconselho a pessoa sempre fazer a solicitação, certo? Com no máximo 90 dias antes da sua vinda para Portugal. Estimada, né? Vinda estimada. Então, Sim, você planeja vir, vamos botar aí, em fevereiro,
talvez já está na época de você começar a sua solicitação, porque o processo pode atrasar, certo? Pode sofrer uma série de fatores. Ah, mas vamos dizer que o processo corra rápido, em 20 dias eu tenho o visto na mão. Perfeito. Vai estar datado lá para fevereiro, em fevereiro você vem, ok? Mas a questão principal é que você faça tudo com tempo, para não deixar por fazer tudo em cima da véspera como um bom brasileiro. Eu falo porque eu sou brasileiro, você é brasileira, quem assiste é brasileiro e sabe, a gente sempre deixa em cima da véspera, no último dia, vira tudo urgente. Tudo é urgente. Por quê? Não foi feito em tempo hábil. Então, se hoje você está pensando, vou lá em fevereiro para Portugal, vou em março para Portugal, você tem que já se empenhar e começar a organizar o seu processo, tá bom? Agora, se você fala assim, não, vou lá para julho, não, é cedo demais. Aguarda mais um pouquinho. Aguarda mais um pouco. Eu vou para janeiro. Perfeito, na época ideal. É agora que você tem que começar e correr atrás. Eu quero ir para o dia 20 de novembro. Agora, amigo, você já está no urgente. Então, assim, não deixe para a última hora. Então, esse prazo aí dos 3 meses seria o ideal, 2, 3 meses. Pelo menos, né? Assim, no máximo, né? 3 meses. No máximo. Se for falar assim, não, eu vou daqui a 60 dias, dá para pedir? Dá para pedir. 70 dias, dá para pedir. Certo? Tenta ficar nessa média que também. Entendi. Perfeito. Doutor Célio, olha, respondido aqui, é claro, fica um monte de coisa de comentário que o pessoal tem colocado aqui, mas eu realmente quis trazer ali esse que eu mais vejo se repetir, que realmente eu fiquei pensando e falei, olha, tem muita coisa ali que eu não tenho ideia, e agora, então, já temos um direcionamento. Então, olha, muito obrigada, doutor Célio. E quem não assiste ainda, já se inscreve, coloca lá o sininho ativado do Diário da Cidadania para ficar por dentro de tudo. Tem vídeo todos os dias lá, eu estou sempre aqui assistindo, viu? Eu que agradeço o convite. E, bem, quem não conhece, de fato, o Diário da Cidadania, vá lá, dê uma olhadinha, nós sempre trazemos conteúdo no nosso canal e estamos agora, nessas últimas semanas, acompanhando todas as... Costumo dizer, eu sou um grande fofoqueiro da internet, né? Então, fico acompanhando todas essas fofocas que vêm de consulado, de VFS. Nesse momento está sendo fundamental acompanhar aí, o que uma fala, o que outra fala, Eu sou quase o Nelson Rubens, é Nelson Rubens que era o rapaz do ok. Então, sou quase o Nelson Rubens da parte dos vistos, mas eu particularmente gosto muito de acompanhar o material e gosto muito também que os nossos inscritos nos mandam muita informação que eles estão vivenciando no dia a dia. Exato. Então, sempre que eu posso, eu trago esse material para a internet e tento, né, facilitar e ampliar o alcance dessa informação. Ótimo, muito obrigada novamente, então, doutor. Eu espero que você tenha gostado, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, com certeza ainda tem muita coisa ainda por vir sobre todo esse assunto. Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!